Olá! Vamos dar início agora à nossa quarta aula, onde trataremos do conceito operacional de banco de dados de integridade. E por que esse conceito agora? Bom, na verdade, quando a gente fala de aspectos operacionais de banco de dados, a gente tem que imaginar, por exemplo, uma máquina de um relógio analógico. Você tem várias engrenagens, uma encaixada na outra, onde cada dentinho ali foi projetado para deixar o relógio exatamente preciso em sua medição de tempo, em segundos, minutos, horas e tal. E a gente sabe que se faltar um dentinho daqueles ali, o relógio começa a trabalhar errado. E tudo trabalha em conjunto. Então é muito complicado a gente dizer assim, esse conceito não é o melhor para começar depois que fala de transação, não. É melhor falar logo de segurança. É melhor falar logo de recuperação em caso de falha. Não. Na verdade, eu enxergo como sendo um belo de um conjunto bem projetado de engrenagens, onde todo mundo trabalha em conjunto com todo mundo. Então, mesmo que eu venha nessa aula de hoje a falar de algum conceito que eu vou ficar devendo para aulas futuras, eu acredito que dê para você acompanhar desta maneira, né? A experiência já nos diz que é possível você acompanhar desta maneira o nosso assunto. Então vamos lá. A integridade ela é um conceito de banco de dados, de gerenciamento de banco de dados, que visa garantir a consistência desses dados. Ou seja, o dado que está consistente ele é um dado válido, tá certo? E o dado que está mantido íntegro, ele é aquele dado que tende a ser preservado em seu estado de consistência. Ou seja, a integridade vai levar à consistência do dado, vai levar a essa garantia dessa propriedade fundamental de banco de dados, né? O C lá do ACID, a consistência. Né? Então, preservar a integridade é garantir a consistência, tá certo? Então, a integridade ela vai levar você a fazer operações com precisão, correção e validade, certo? Então, se eu tiver de alterar um campo de 8 para 9 ou de 10 para 11, eu farei isso numa operação única e de uma maneira que não cause dúvidas para o aplicativo, para o sistema de banco de dados, de trocar esse valor que está armazenado lá. Então, isso é feito de uma maneira precisa, de uma maneira correta, de uma maneira válida, tá certo? A integridade ela pode ser preservada, ela pode ser programada, aliás, em dois níveis. Ao nível do sistema, do banco de dados, e ao nível do sistema que você desenvolveu, do programa que foi desenvolvido, do aplicativo desenvolvido, certo? Então, eu posso colocar regras de integridade dentro da minha aplicação, no meio das minhas regras de negócio, conforme se fala lá na engenharia de software, e também posso colocar essa regra de integridade programada dentro do meu banco de dados. Aí, desta forma, ela vai ficar vigilante e qualquer aplicação que tenta executar uma operação que seja prevista naquela regra de integridade, a regra de integridade vai tomar suas devidas providências para garantir a precisão, a correção e a validade daquele ato, né? Se for possível aquele usuário executar, ele garante ou não pela regra de integridade. Se for uma operação coloque em risco algum relacionamento de dados, ela será negada, e de acordo com a programação que for feita por nós. Então, o conceito de integridade ele é um conceito, se você pensa no banco de dados como uma grande máquina de engrenagens, né? É uma engrenagem das que sejam fundamentais para tracionar todas aquelas outras engrenagens, né? Então, você vai ter, neste conceito, uma interligação com todos os outros conceitos que a gente ainda vai montar a partir das próximas aulas. Então, vamos seguir. Que a integridade do banco de dados, do ponto de vista semântico, ela vai garantir que as entradas que o usuário esteja fazendo sejam entradas corretas. Ou seja, colocar texto onde é texto, colocar número onde é número, colocar valor lógico onde é para colocar valor lógico e por aí vai. Tá certo? A nível de banco de dados, a integridade ela é implementada através das restrições de integridade, que dependendo do paradigma adotado, ela poderá variar em implementações diferentes. No caso do paradigma relacional, que é o dominante hoje, a restrição de integridade é garantida através de um recurso chamado gatilho, a famosa trigger, né? Quem quer ouvir falar de trigger de banco de dados, na verdade é uma restrição de integridade que está sendo criada lá dentro do banco. Tá certo?
Temos alguns tipos para classificar nossas restrições de integridade. Quando eu coloco uma regra lá no banco, dizendo assim, olha, eu não permito que determinado campo tenha valor negativo, por exemplo. Quando eu vou colocar, por exemplo, um cadastro de produtos. O preço não pode ser negativo. Quer dizer, eu não vou pagar o meu cliente para comprar aquele produto, né? Tem uma restrição que é bem popular aqui no Brasil, que é a de salário. Segundo a Constituição, o salário não pode diminuir, né? Então, se você pegar o vencimento base de uma pessoa numa folha de pagamento, ele nunca vai variar para menor do que o valor que já está cadastrado lá, né? Pode até ser que alguma gratificação temporária entre ou saia do contra-cheque dessa pessoa, mas o vencimento base dessa pessoa ele não diminui, né? Segundo leis que estão valendo no nosso país, ele sempre vai ter um valor maior do que o atual. Então, sempre vai existir uma regra de integridade a ser cumprida, tá certo? Você obrigar que a pessoa faça determinado tipo de opção quando está fazendo um cadastro. Geralmente você bota aqueles menus pop-ups lá na programação que dá opção 1, opção 2, opção 3. Então a pessoa já escolhe ali porque já está previsto como uma restrição de integridade. Ou a nível de aplicação ou a nível de SGBD, que é possível implementar nos dois casos. Sendo que, quando ela é implementada a nível de banco de dados, a gente pode classificar a nossa restrição de integridade baseada nesses tipos que estão listados agora em nossa tela. Então, observe que nós temos a restrição, ela pode ser individual ou em conjunto. Aquela lá do salário, por exemplo, ela se enquadra no caso em conjunto, né? O salário de ninguém pode ser menor do que o atual, quando vai mudar. Estática ou de transição, essa mesma restrição ela pode ser de transição, porque ela vai transitar o valor do salário da pessoa. Seletiva ou geral? Eu fiz aqui uma mudança aqui para todo mundo aqui, eu botei como optante por ser doador de órgãos, como teve um tempo desse aí uma lei que era desse jeito. Caso você não quisesse, você mandava colocar no seu documento de identidade, que não queria, né? E depois teve uma reviravolta, essa lei foi modificada. O fato é que eu não sei exatamente como é que está hoje, não. Ela pode ser uma restrição do tipo imediata ou retardada. Ou seja, aconteceu determinado fato no sistema, dispara uma restrição de integridade lá porque não pode acontecer esse fato. Por exemplo, no sistema de estoque, eu posso muito bem programar para não prever estoque negativo. Quer dizer, eu só posso vender o que o sistema diz que eu tenho cadastrado. Mas esse produto bem aqui não deu tempo ainda eu cadastrar no sistema. Pois se não deu tempo de cadastrar, não vende, né? Então, eu posso criar uma restrição de integridade do tipo imediata para dizer assim, olha, o estoque está zero, não posso vender. E tem muito sistema de comércio por aí que atua desse jeito, tá certo? Retardada, eu vou relaxar e o estoque está negativo, eu continuo vendendo, porque se está vendendo é porque o cliente achou lá na prateleira. Então estou vendendo, aqui meu estoque está menos 10. Quando o estoquista botar a entrada lá de 20 produtos, eu já vou debitar esse menos 10 aqui e vai ficar 10 positivo no estoque. Tem algum lugar também que já trabalha assim, com o chamado estoque negativo, e por aí vai, né? Então tem várias restrições de integridade que ou você implementa na aplicação ou implementa no banco, especificamente no relacional na forma de trigger, tá certo? Ela pode ser implícita ou explícita, restrição de intervalo. Por exemplo, restrição de intervalo. Eu vou colocar em um sistema de acompanhamento de ficha de paciente, numa clínica médica, por exemplo, que o peso do paciente tem que ser maior do que zero, né? Então eu não posso ter peso negativo no paciente. Então eu vou ter um intervalo de 0 a, sei lá, 120, 150 quilos, o peso do paciente, né? Restrição de formato. É quando eu digo, por exemplo, que o meu campo é preço, né? Eu vou ter um formato ali. Eu vou ter um número do tipo real, do tipo float, né? Que normalmente a gente já chama em banco de dados um tipo especial para dinheiro, que é o currency, né? Ou money, alguns bancos de dados chamam de money. E nesse caso você vai ter que a parte fracionada daquele preço vai ter duas casas decimais. Então você vai ter a parte inteira e a parte fracionada, duas casas decimais. Muito embora o pessoal de posto de gasolina não concorde muito com isso, né? A gente sabe bem aí da rua dos milésimos de moeda que o posto de gasolina quer botar no preço. Restrição estatística também. Eu posso dizer assim, olha, aqui eu não posso cadastrar esse valor que esteja abaixo da média, não. Então já tem uma média calculada ali daquele valor daquele campo. E de repente alguém disse assim, não, um novo cadastro não admite um valor que seja inferior à média dos já cadastrados. Eu posso programar isso no meu banco. E eu posso ter uma restrição que se enquadre em quase todas as classificações que estão listadas aqui nessa tela. Tá certo?
Então, restrição de integridade são regras que você programa na aplicação ou programa no banco, tá certo? Para quê? Para garantir que o preenchimento daquele campo vai ficar o mais fiel possível do projeto, o mais correto possível, para não perder a consistência desse dado, tá ok? Então, nosso modelo de integridade ele vai seguir essa fórmula geral aqui, da RI. RI é composta por essa tupla aqui, onde diz O, T, C, P e AP, onde o O é o objeto em questão, pode ser um campo da tabela, pode ser a própria tabela como um todo, pode ser um registro, né? Pode ser o database, depende da granularidade, a gente já viu esse conceito. O T é o tipo de acesso, se eu estou alterando para gravar, se eu estou consultando, se eu estou inserindo, né? Eu posso dizer que no caso de inserção eu vou usar essa restrição, no caso de alteração eu também vou usar essa restrição e por aí vai. O C é a condição. Eu estou aqui com a condição aqui que violou a integridade. Por exemplo, eu estou botando aqui um preço negativo aqui num produto, aqui num controle remoto que eu vou vender. Isso não pode, né? Então, eu já estou lá prevendo que o preço negativo é um caso que eu devo tomar uma providência. E que providência seria essa? Seria executar o procedimento P ou o procedimento AP. Tá certo? Que tem o procedimento P, que é a restrição semântica, dizendo assim, ó, não pode preencher negativo. Eu dou aqui uma mensagem de erro. E se eu precisar tomar uma providência a mais com o usuário, tipo fechar a tela que ele está usando, alguma coisa assim, aí eu tenho o procedimento AP, que é uma espécie de segundo degrau de procedimento previsto na Lei Geral da Restrição de Integridade, onde você pode ou não programar essa parte, tá certo? Essa parte aqui do AP é completamente opcional. Eu posso finalizar minha restrição de integridade bem aqui no P da minha RI, certo? Então, para o modelo de banco de dados relacional, ele tem algumas restrições de integridade próprias? Tem. Todo modelo tem. E o relacional, por ser o dominante de mercado, chama a nossa atenção, tá certo? Então, nós temos aqui que no modelo relacional, nós temos pelo menos as restrições de domínio, de chave e de dependências, tá certo? Explicando melhor, para quem já andou brincando de programar alguma coisa em banco de dados. Quando você cria uma tabelinha, que cria os campos da tabela, você já diz logo de cara que o campo código vai ser numérico e é chave, o campo nome vai ser varchar, alfanumérico, né, de tamanho 40, ou seja, vai caber 40 letras naquele nome ali e por aí vai, tá certo? Então, quando você define que uma coisa é numérico, quando uma outra coisa é varchar, quando outra coisa é boolean, e por aí vai, você está definindo domínio. O domínio de cada campo da sua tabela. Tá ok? E quando você diz que aquele determinado campo é o escolhido para ser o identificador de todo o registro, aí você está definindo uma chave. Uma chave que é primária em uma tabela. Se essa tabela mantém relacionamento com outra tabela, ela exporta essa chave primária desse registro para dentro de outro registro de outra tabela. Aí, nesse caso, lá na outra tabela, essa mesma chave será chamada de chave estrangeira. Porque essa outra tabela vai ter a chave própria dela. E a estrangeira vai chegar lá para manter as duas relacionadas uma com a outra. E para você saber se a sua tabela segue a norma de projeto do modelo relacional, você tem que aplicar as 5 formas normais previstas no modelo. Sendo que dessas 5 regrinhas, a terceira, a quarta e a quinta são formas normais que tratam das dependências, tá certo? E essas formas normais que tratam de dependências fazem parte de restrições de integridade do modelo relacional. Nós temos a chamada dependência funcional, que é a terceira forma normal, que a gente vai estudar mais tarde na segunda parte dessa disciplina. Nós temos a dependência multivalorada, que é a quarta forma normal. E temos a dependência de junção, que é a quinta forma normal, certo? Então, essas dependências que serão explicadas posteriormente, quando estivermos detalhando esse modelo relacional, a gente vai ver que são também restrições de integridade próprias do modelo relacional de banco de dados. E a implementação em geral no nosso banco de dados, né, como eu falei, é usando gatilho, usando as triggers. Um gatilho pode controlar a integridade, pode controlar o log, pode controlar a manutenção, várias ações do seu banco de dados, não só o preenchimento de campos ou algo parecido com isso, formatação, algo parecido com isso. Mas também pode controlar
algumas coisas no seu gatilho. O perigo do gatilho. Como ele não aparece assim explicitamente na tela que está criado, né? Você faz um select na tabela, os dados aparecem lá no seu select, mas não vem dizendo assim um asteriscozinho, vem dizendo existe um gatilho nessa tabela. Não vem. Então, com o tempo, se você não consultar a documentação, se você não deixar documentado lá no projeto do seu banco de dados, que usou gatilho para fazer tal coisa ou coisa fulano de tal, você esquece. Ou então, claro, nós somos mortais, somos substituíveis, né? Você se aposenta, você esquece. E aquele banco de dados vai ficando ali para posterioridade, né? Então, de repente, alguém posteriormente, no futuro, vai ter que dar manutenção naquele banco. Alguma lei vai ser modificada daqui a 20 anos, eu vou estar aposentado. Aí alguém não achou onde foi que eu deixei a documentação desse banco. Mas a pessoa está lá batendo cabeça, programando e o programa dando errado. Programando e o programa dando errado. De acordo com a nova legislação que vai estar vigente lá na época. E de repente essa pessoa dificilmente vai parar para dizer assim, rapaz, será que não tem um gatilho lá nesse banco de dados, não? Porque ele tem que investigar se tem um gatilho e modificar o gatilho. Para poder ele permitir a nova realidade prevista na nova regra que está valendo, né? Então acaba que o gatilho é algo bem perigoso, é uma faca que corta dos dois lados, como a gente diria, né? Então ele pode cortar pelo lado bom, mas também você esquece que o outro lado também corta e acaba passando a mão em cima da lâmina, né? E acaba sendo vítima da sua própria ferramenta. Então o gatilho ele tem esse risco. Fazendo alguns paralelos com alguns outros conceitos que falta a gente estudar ainda, inclusive em banco de dados, né? Então a nossa integridade ela pode ser comparada com o conceito de consistência, porque uma coisa leva a outra, tá certo? A integridade mantém a corretude e o sentido dos dados, e a consistência diz assim, rapaz, o dado tem que estar correto e armazenado no lugar correto. Então um valor numérico inteiro maior do que zero, ele tem que estar armazenado lá no campo de idade da pessoa, por exemplo. Um valor de data, uma data válida, ela tem que estar armazenada, por exemplo, na data de nascimento da pessoa. Não faz sentido você colocar a data de nascimento da pessoa no lugar do nome dela. Porque aí quando eu for listar a pessoa, quando eu for consultar a pessoa no meu banco, o que vai estar no lugar do nome da pessoa é a data de nascimento. E aí que graça vai ter isso, não é? Então a gente tem que manter as coisas certas nos locais corretos. Consistência, tá certo? E a integridade diz assim, olha, como eu estou preocupado em deixar o cara preencher a data na data, o número no número, o nome no nome, então eu estou garantindo aqui um jeito da consistência ficar mais tranquila. Então integridade e consistência andam lado a lado, uma levando a outra. Quando eu comparo integridade com segurança, a integridade continua lá vigilante, lá para o cara preencher só o que é correto, no lugar correto, como eu já falei. Já a segurança, a preocupação dela é, será que esse cara pode mexer nesse dado? Será que ele pode acessar? Será que ele pode alterar? Será que ele pode incluir ou apagar esse dado? Né? Então, as permissões são avaliadas no quesito segurança, mas no quesito integridade ela continua vigiando lá a mesma coisa. Se o cara está preenchendo do jeito certo. Que a gente sabe, né, que gente é um bicho estranho para a gente poder gerenciar. Então você diz assim, olha, não preencha esse campo numérico com letra. A primeira coisa que o cara faz é teclar uma letra lá. Então o nosso conceito de integridade está aqui para dizer assim, ó, pode não. Ó, você está fazendo um negócio errado. Integridade e recuperação. É outro conceito interessante também que a gente vai estudar em aulas futuras, está previsto aqui. Daqui a pouco a gente vai ter uma aula de recuperação após falha, que o banco de dados faz automaticamente, ele se recupera, né? Mas é isso. A integridade continua vigiando o usuário, para o usuário preencher do jeito correto. E a recuperação continua garantindo que o banco de dados vai ter as coisas corretas armazenadas lá, ainda que o servidor tenha resetado, tenha pifado placa-mãe, sei lá. Alguém chegou, consertou, o computador voltou à vida. Aí o banco de dados vai lá. Ih, rapaz, agora deixa eu ver aqui quais são as providências que eu tenho que tomar para checar se esse banco está beleza mesmo, né? Então, o procedimento de recuperação, ele recupera o estado consistente do banco após uma falha, usando algoritmos, usando dispositivos que são embutidos no próprio SGBD, no próprio software do SGBD, tá certo? E a integridade continua vigiando o usuário, né? Porque o usuário é danado. Integridade e controle de concorrência. Está aqui um usuário disputando com outro usuário o mesmo dado. A gente já até viu isso lá na seriação de transações, teve uma noçãozinha disso.
Vamos muito em breve fazer uma aula detalhando melhor o controle de concorrência, né? Para você poder ver como a gente pode detalhar isso aí a nível de algoritmos e tal, na linguagem que o pessoal da computação entenda melhor, né? E a integridade continua mantendo o banco confiável, vigiando o que o usuário está fazendo, né? E o controle de concorrência, de certa forma, ele está num paralelo ali com a integridade. Ele está ali investigando também o que é que o usuário está acessando, se de repente tem 2 ou mais usuários fazendo acesso no mesmo dado, ele diz, opa, está tendo concorrência aqui, vou controlar essa concorrência. Aí os algoritmos de controle de concorrência entram em ação para evitar que haja uma violação, que haja um problema de consistência do banco, né? Porque a falha no controle da concorrência perde a consistência, consequentemente rompe a integridade, né? Então a integridade, ela, digamos assim, ela é um conceito que está mais aproximado do controle de concorrência, mas a concorrência faz lá o serviço dela, a integridade faz o serviço dela também. Continua fazendo o serviço dela, né? Então nós temos aqui que a nossa integridade, só para garantir essa figurinha aí, para ajudar a ilustrar, né, o nosso banco de dados. Para quem não sabe, nos projetos de aplicações, de software, independente da metodologia de projeto que você vai adotar, né, se é orientado a objeto, tradicional, imperativa, RUP, UML e tal, você tem algumas figuras que comumente são usadas para representar determinadas coisas. Banco de dados costuma ser representado por um pequeno cilindro desenhado, sendo que esse aqui eu escolhi para ilustrar esse slide, até mesmo para citar essa curiosidade para vocês, que o cilindro é uma representação comum de banco de dados, né? Mas esse aqui eu achei bonitinho porque cada fatia do cilindro tem uma gavetinha ali para dizer que tem um fichário de dados ali, alguma coisa ali armazenando. Mas é um cilindrozinho daqueles que você aprendeu a desenhar lá nas aulas de matemática, no tempo do vestibular e tal. É comumente usado para você simbolizar um banco de dados no seu projeto de aplicação. Tá certo? E a gente compreende que é um banco de dados que está ali. A integridade leva a precisão, correção e validade. Isso aí já foi dito em slides anteriores. A função desse slide aqui foi mais para chamar a sua atenção para a simbologia do cilindro, né? E esse cilindro aí está bem estilizado. E graficamente falando, comparando integridade com outros conceitos, né, você vê que temos vários diagramas de Venn aí para deixar mais gráfica a nossa comparação, né? O nosso SGBD, ele estaria representado, né, nessa grande interseção que tem no centro aqui na nossa figura, né? Onde você observa que tem BD aqui no meio, né? Aí você vê que nessa interseção você tem um pedacinho de integridade, um pedacinho de segurança, um pedacinho de controle de concorrência e um pedacinho de consistência. Então, tudo que faz parte do seu banco de dados está integrado e interligado lá no meio do BD. E ainda tem mais um aspecto operacional que não aparece nessa figura porque ele é externo, por natureza, por conceito, que é o backup, né? Eu tenho tudo isso aqui moendo dentro do meu banco de dados, aí eu chego, coloco uma mídia e digo, quero copiar. Deixa eu levar ali para minha estante. Não, só na estante não dá certo. Deixa eu levar para essa estante e para outro prédio. Ah, professor, por que tem que levar para outro prédio? Na aula de backup você vai descobrir, tá certo? Coisas podem acontecer neste prédio aqui e danificar tudo do teu backup, perder teu servidor e perder teu backup. E aí, você vai ficar no mato sem cachorro? Não, você vai arrumar um servidor emprestado aí com alguém, vai comprar outro servidor e vai atrás do backup lá daquele outro prédio, tá certo? Vamos citar isso quando chegar na aula de backup. Se preocupe não que cada passo de uma vez. E quando a gente der assim, um certo conjunto de passos, a gente vai ter aprendido já a fazer uma bela parte da nossa caminhada. Prosseguindo, né? A nossa integridade no banco de dados relacional, conforme eu já adiantei em slides anteriores, ela pode ser de domínio, de entidade ou de referência. Tá certo? De domínio é quando você diz qual é o tipo de cada campo, né? Inteiro, lógico, letras, né? String e por aí vai, né? String, que no caso do banco de dados é comumente chamado de varchar, tá certo? Mas tem outros nomes. Entidade. Quando você trata de entidade, você trata, por exemplo, de tabela, você está tratando que naquela entidade ela vai ter uma chave, que pode ser chave primária, chave eleita, chave estrangeira. Ih, professor, que diabo é isso? Parece que está tendo a campanha aí de candidato para... Não bastasse que na cidade está tendo campanha toda hora aí para prefeito, para governador, para não sei o que, para presidente.
Ainda vem banco de dados aí com essa história de chave eleita, chave candidata, né? Tem isso também, a gente vai estudar quando chegar lá no BD relacional, tem a história lá da eleição, né? A eleição que é você que decide, né? Você chega e diz assim, eu tenho que eleger com uma chave, eu vou usar essa daqui, pronto. Por quê? Porque eu quero. Pronto, né? Então você pode fazer a sua eleição dessa forma. Mas tem um porquê disso, a gente vai estudar direitinho lá quando chegar a hora, a gente brinca aqui e tal, mas tem um porquê da chave ter esse nome e por que ela é escolhida, por que ela não é escolhida, tá certo? E a questão da integridade referencial é importantíssima também para o banco de dados relacional, porque o nome dele já entrega, né? Ele é relacional, ele mantém relacionamentos. Então, quando ele não se relaciona, ele isola. E a gente viu lá na primeira aula que não pode isolar dado em banco de dados, né? Então, ele tem que se manter relacionando um dado com o outro. Então, um aluno está relacionado a um curso, senão o cigarro não aceita ele, né? Um cliente está relacionado a determinado tipo de compra que ele faz, tá certo? A determinado pedido que ele faz. Tanto é que, às vezes, a inteligência computacional, sei lá, ou algo parecido com isso, até que abusa um pouco da gente, né? A gente entra num site desse de compra, às vezes compra aí um pendrive, e de repente você passa o resto da vida recebendo propaganda de pendrive de outro site, né? Como se você precisasse comprar um pendrive por dia para poder sobreviver, né? De repente você precisava de um só para gravar aquele bregão lá para tomar uma gelada fim de semana, né? Que todo mundo compra pendrive para isso mesmo, ninguém compra para backup, né? Mas vamos aprender a fazer backup. Teremos o capítulo de backup aqui e vamos ter atenção especial com ele, tá certo? Então a gente vai tratar das restrições de integridade também a nível de banco de dados relacional, que são principalmente dessas 3 categorias aqui. No caso das dependências, que eu falei também que é outro tipo de restrição de integridade que existe no modelo relacional de dados, nós temos a dependência funcional, a multivaloriada e a disjunção. A gente está detalhando aí nesse slide, que você pode ler, tentar compreender, mas o que eu posso dizer para você nesse momento agora é que nós vamos ter um momento lá no futuro da disciplina, no futuro bem próximo, assim que a gente passar para a segunda unidade da nossa disciplina, que a gente dividiu em 3 no início da nossa conversa, né? No nosso primeiro vídeo, a gente disse que a gente começaria por uma parte conceitual e operacional de banco de dados, que é essa que estamos agora. Depois passaríamos a um estudo de banco de dados relacionais, porque é o paradigma que domina o mercado atualmente. E é nesse momento que a gente vai detalhar essas 3 coisinhas que está aqui nesse slide, tá certo? E logo em seguida faremos um projeto prático, um estudo de caso, um negócio aí para a gente poder se divertir colocando a mão na massa. Mas no momento aqui o que eu posso adiantar para vocês é que existem regras para você organizar os campos dentro de uma tabela, e essas regras são chamadas de formas normais. Não que você seja um anormal por não conhecer essas regras nesse momento, mas você vai ficar um pouquinho mais normal quando souber usar as regras normais, as regras das formas normais de banco de dados, tá certo? E nesse momento, quando nós aprendermos a terceira forma normal, automaticamente estaremos respeitando a restrição de integridade chamada dependência funcional. Quando a gente aprender a quarta forma normal, estaremos aprendendo a dependência multivalorada. E quando aprendermos a quinta forma normal, que é a última das regras de organização de campos em uma tabela, você estará aprendendo automaticamente a dependência de junção, tá certo? Aí tem lá um teoremazinho lá para a gente poder estudar e tal. Não se preocupe não que você não vai sair provando que o teorema é verdadeiro, que nem aquelas aulas de cálculo, não. A gente vai dizer assim, ó, teve um cara aí que provou matematicamente que tal forma normal é desse jeito. E tal. A gente vai conversar quando chegar a hora. Não se preocupe, não fique emocionado agora. Não fique emocionado agora, porque vai ter um momento de cada emoção acontecer nesse curso aqui, tá certo? Então temos a questão das dependências para tratar como restrições de integridade. Temos também outros conceitos envolvidos com integridade lá no universo relacional de banco de dados. Né, que temos a acessão, que é algo que você pode programar lá no seu SGBD normalmente, independente dele ser MySQL, Postgre, ou seja lá o que for, que é uma regra de manutenção, que você pode dizer assim, eu quero que esse banco aqui faça backup todo dia às 2 da manhã, eu quero que esse banco aqui, quando fizer backup, faça backup de dados e de log, e coisas desse tipo. Isso aí tem a ver também com a manutenção da integridade do banco, tá certo? O gatilho,
que também é a ferramenta que a gente implementa lá, aquela RI, né, que tem aquela série de componentes lá que fazem parte da sua regra de integridade, tá certo? Sua restrição de integridade. Então, o comando, o gatilho, na verdade, é um comando do SGBD para que, caso aconteça determinado evento ou aconteça determinado problema potencial, vai ser tomada uma providência prevista lá naquele procedimento a ser executado, tá certo? Por exemplo, o cara está alterando o preço de uma coisa para um valor negativo, não pode. O cara está, sei lá, alterando a altura de um aluno lá da escola que está sendo acompanhado pelo professor de educação física para um valor negativo. Como é que o cara tem de repente uma altura negativa? Ele está crescendo para dentro do chão? Também não pode, né? Então a gente vai ter que implementar dessas programações de restrição de integridade, ou a nível de gatilho, ou a nível de aplicação, né? Ou o DBA faz isso lá no banco, ou o programador, o analista, o desenvolvedor vai fazer isso a nível de aplicação. Mas o fato é que vai haver em algum lugar uma checagem para evitar que o usuário cometa determinados erros e que esses erros levem a uma perda de consistência do nosso banco, que é o que mais nos preocupa, né? Porque preocupar com a aplicação funcionar bem, isso aí é uma coisa de quem está desenvolvendo a aplicação. Mas o banco de dados sim, é preocupação nossa. Aí nós temos que ter essa preocupação, essa garantia que ele vai funcionar consistente, ele vai funcionar ACID, né? A vida toda, tá certo? A manutenção, que é a fase que, quando vocês estiverem aí se debruçando sobre regras de engenharia de software, você vai ver que todo software tem a fase de concepção, tem a fase de projeto e tem a fase de manutenção. Ah, quer dizer que ele vai passar o resto da vida quebrado, professor? Não, ele vai ser mantido funcionando. Que a manutenção ela pode ser muito bem, e deve ser, né, muito bem preventiva. E, quando necessário, corretiva, né? Uma hora quebra e tem que ser corrigido, tem que ser consertado, né? Mas, geralmente, uma manutenção ela é projetada para ser preventiva. É para prevenir de quebrar que a gente mantém aquele negócio ali. Então, a fase de manutenção do seu software também tem a ver com a fase de manutenção do seu banco de dados. Então, as regras de integridade vão ser muito importantes no final do ciclo do nosso banco de dados, que é a manutenção. Quer dizer, em um mês aqui eu imagino como vai ser, em 2 meses eu desenvolvo com a equipe de desenvolvimento, mas, sei lá, em 20 anos esse banco de dados vai ser usado para alguma coisa. Então, nesses 20 anos é a fase de manutenção. No dia que for preciso criar um campo novo, a gente cria. No dia que for preciso alterar algum campo, a gente altera. No dia que for preciso mexer numa restrição de integridade, a gente mexe. Se lembrar que ela existe, né? E por aí vai. Então, a base de dados deve permanecer íntegra por toda a sua vida útil. E a política de backup deve respeitar todas as regras de integridade para poder manter esse banco funcionando, ainda que aconteça uma grande catástrofe. O que seria uma grande catástrofe? Por que você fala tanto em backup? Por causa da vida, cara. Porque você vê que... eu tenho um computador maravilhoso, eu tenho aqui um prédio à prova de bala, à prova de choque, não sei o que tem mais lá. Acontece um acidente bem aqui, o teu computador maravilhoso queima, o teu prédio desaba, aparece lá um terrorista não sei de onde, joga um avião em cima do prédio aqui, ele explode, né? E aí, como é que fica teus dados? Se teus dados estiverem preservados na forma de um backup, tu vai arrumar um servidor em outra salinha qualquer por aí, botar para ligar e repor esses dados lá e vida que segue, né? Mas se não tiver, acabou tua empresa, acabou tua vida, né? Porque você não fazia backup. Então o backup é importante, pessoal, desde um relatório que você está fazendo para entregar para um professor valendo nota, até o último dado lá que você vai jurar lá na sua formatura que vai preservar a qualquer custo, né? Então o backup é importantíssimo e devemos respeitar as regras de integridade para poder manter a coisa funcionando, tá certo? Então com isso nós encerramos essa apresentação sobre integridade. Agradecemos a sua atenção até o momento e estamos disponíveis nos canais de comunicação para dirimir qualquer dúvida, né? Se não souber também eu vou atrás, eu vou estudar. A gente vai acabar se entendendo, né? A gente vai conversar e vai acabar se entendendo. Obrigado por assistir.